Olá pessoal, então a geometria analítica agora ponto médio, nossa segunda aula. O que seria um ponto médio? Aqui eu tenho um exemplo de um gráfico onde eu tenho o ponto A, o ponto B, eu tenho para o ponto A o XA e o YA e o ponto B o XB e YB. Aquilo que a gente viu trabalhando a reta, a distância entre esses dois pontos. No meio eu tenho um ponto médio, que eu vou ter que precisar de um valor do x para o ponto médio e um valor de y para o ponto médio. Então, além de calcular a distância desses dois pontos, eu tenho que achar o ponto médio. Para eu achar o ponto médio, eu tenho que pegar, então, para achar o x do ponto médio, eu somo os dois x, o xa mais o xb. Então, eu vou somar o xa mais o xb e vou dividir por 2. Para eu poder achar o valor de y, eu vou ter que pegar então o valor do YA mais o valor do YB e dividir por 2. Então, o YA mais o YB e vou dividir por 2. Vamos por exemplo. Determine as coordenadas do ponto médio M dos segmentos AB sendo. Então, determinar as coordenadas desse ponto médio, que é o ponto M. Por exemplo, eu tenho o ponto A, que é 3 e 7, e o ponto B, que é menos 5 e 9. O que nós vimos na aula anterior? Para eu poder calcular a distância desse ponto aqui, eu tenho que pegar o XA, XB, YA, YB. Para eu poder achar agora o ponto médio, eu vou pegar então o valor de x, que é o 3, vou somar com o valor de 5, mais menos 5. Então, mais menos 5. E vou dividir por 2. Lembrando que a regrinha de sinal, mais com menos vai dar menos. 3 com menos 5 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá 1 negativo. Para eu poder agora achar o y, eu vou pegar os dois pontos de cada vértice. O ponto 7, que é o x, e o ponto 9, que é o y. Então, vai ficar 7 mais 9 dividido por 2. Somando, então, o 7 mais 9 vai dar 16. 16 dividido por 2 vai dar igual a 8. Então, eu tenho o meu ponto médio, que vai ser menos 1 e 8 positivo. Exemplo número 2. Eu tenho agora o ponto A, que é 0 e 10, e o ponto B, que é 4 e 0. XA, XB, YA e YB. Então, XA é 0, então eu vou somar 0, mais o XB, que é 4. 0 mais 4 dá 4, 4 por 2 deu 2. Agora, vamos calcular o Y. O Y eu vou ter que pegar o 10 mais o 0, que vai dividir por 2. 10 dividido por 2, que vai dar igual a 5 positivo. Então, o meu ponto médio vai ser 2 e 5. Próximo exemplo. Os vértices de um triângulo são os pontos A, 0 e 4, o ponto B, menos 2 e menos 6, e o ponto C, menos 4 e 2. Ele pede agora para calcular o comprimento das medianas. O que vai ser uma mediana? Mediana é como se fosse um ponto médio. Por exemplo, se eu tenho aqui, ele pede para calcular na letra A o AM, o AN, o BN e o CP. O vértice A está aqui. O ponto M vai estar aqui na frente. O ponto B está aqui. O ponto médio dele vai ser o N, está aqui na frente. E o ponto C, o vértice, está aqui. Quem vai estar na frente dele é o ponto P. Então, o que eu vou ter que fazer? Para eu poder calcular, eu vou ter que calcular o ponto médio de cada um, do ponto M, do ponto N e do ponto P. Então, vamos lá. O ponto M, ele está na frente do A e do B. Então, vamos calcular o ponto M. O ponto M vai ser B e C. Então, está aqui o ponto M. O vértice é o A. Deixa eu só arrumar aqui. O vértice vai ser meu A. Então, o ponto M vai ser na frente. Aonde que vai ser a reta? No B e no C. Então, vamos calcular o ponto médio como a gente viu anteriormente. Então, vai ficar
o ponto B, que é 2, o ponto C do x é menos 4, mais com menos vai dar menos, vai dar 2 com menos 4, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, o ponto M, o x, está aqui. O y, menos 6, que é do ponto B, mais 2, que é do ponto C. Vou dividir por 2. Menos 6 com mais 2 dá menos 4. Menos 4 por 2 vai dar menos 2. Vou fazer a mesma coisa com o ponto N, onde o ponto N está na frente do vértice B, então eu vou trabalhar o AC. E o ponto P está aqui entre a reta AB, que está na frente do vértice C. Então, sempre quando pedirem para calcular o ponto médio, sempre vai ser assim. O M está na frente do vértice A, então a reta é BC. O N está sempre na frente do B, então eu vou trabalhar com a reta AC. E o P sempre vai estar na frente do vértice C, então eu vou trabalhar com a reta AB. Calculei o ponto médio de cada um, então está aqui o do X, do Y, do X e do Y. O que eu vou fazer agora? Calcular o comprimento da mediana. O comprimento da mediana é a distância entre esses dois pontos. Então, ele pediu a distância entre o ponto A e o ponto M. Então, eu vou pegar o valor de x do A, o valor do x do ponto médio, que é o M, e vou calcular, então, a distância entre o ponto A e M. 0 mais 1 dá 1, 1 ao quadrado dá 1, 4 mais 2 dá 6, 6 ao quadrado 36, 36 mais 1, raiz de 37. Não dá para fazer a racionalização, a fatoração, porque ele fica em forma de raiz, ele é um número primo. A distância do ponto B até o ponto N. Então, eu vou pegar o x do B e o x do N. Depois, eu vou calcular 2 mais 2, 4, ao quadrado 16, menos 6 com menos 3, 9, negativo, ao quadrado dá 81, raiz de 97, que vai ser o meu valor. Não posso fatorar porque ele é número primo. E por último, eu vou calcular a distância entre o ponto C até o ponto P. O ponto C, eu vou pegar o x do ponto C e vou pegar o x do ponto P. O 1 e o C, que é menos 4. Então, vai ficar menos 4 com menos 1, menos 25. Menos 2 mais 1 vai dar 3, ao quadrado 9. 25 mais 9, raiz quadrada de 34. Também não dá para fatorar. Ok? Então, é isso, pessoal. Isso aqui é a aula 2. Eu irei disponibilizar esse arquivo aqui para vocês. Estudem. Próxima aula a gente vai ver, então, baricentro de um triângulo e área de um triângulo, ok? Obrigado, até a próxima.